E a partir de agora, nós vamos falar sobre no templo e nas casas. No templo e nas casas. A manifestação de nós estarmos reunidos em volta de alguém que é Jesus. E nós conseguimos fazer isso no templo e nas casas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43. 42 em diante. Abra lá o texto bíblico e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. O texto diz assim: Lucas, o evangelista Lucas aqui está falando sobre a igreja primitiva, certo? E nesse contexto de igreja primitiva, primitiva é a primeira igreja. De fato, a igreja de Jerusalém, onde nós vamos perceber, através da leitura, que era uma igreja que estava vivendo ainda os tempos da manifestação da graça, os tempos muito recentes, melhor dizendo, daquilo que eles experimentaram, daquilo que eles viram, de Jesus no meio deles. Então aqui está falando sobre um clima muito fresco, muito gracioso, de uma manifestação tremenda da parte do Senhor. Então Lucas, nesse texto aqui, nessa parte, está falando sobre essa igreja. Aqui a igreja de Jerusalém, certo? A igreja ainda não havia acontecido a diáspora, eles não haviam ainda saído para pregar o evangelho na Europa e por diante. Então a igreja ainda estava reunida com os apóstolos, com os 12 apóstolos, nesse contexto aqui 11. E o texto nos relata sobre isto. Então vamos lá. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles iam sendo salvos. Pai, essa é a tua palavra e nós te agradecemos por ela. Te agradecemos por Lucas, Pai, ter sido inspirado para escrever sobre a história da igreja. Como o nosso coração se alegra por isso, que nós podemos meditar na tua palavra e ela cair em nosso coração. E apenas não cair como uma semente, mas gerar frutos. É isso que nós queremos. E a minha oração é que nenhum mal, nada que venha tentar tirar o pensamento daqui, Senhor, arranque essa semente dos corações. Mas que o nosso pensamento esteja totalmente voltado para Ti. Em nome de Jesus. Igreja, eu acredito que um dos maiores desafios da igreja, não falando como um pastor, não falando como alguém que conhece relacionamentos, mas biblicamente, um dos maiores desafios da igreja é praticar a unidade. Como eu falava para vocês, esse episódio que o evangelista Lucas relata para nós, estava dentro de algo, de uma realidade recente, da ascensão de Cristo. Mas nós vamos ver, já logo em alguns capítulos para frente, nas epístolas paulinas, as epístolas de João, de Pedro, Judas, a epístola de Tiago, como a igreja precisou lutar para manter uma vida de unidade, para manter uma vida que de fato agradasse ao Senhor, porque foi assim que Cristo sonhou para com a igreja, oração sacerdotal,
agora eu oro por aqueles que somos nós, que eles sejam um. Então, diariamente, nós somos atacados contra a nossa unidade. Somos atacados, em muitas vezes, até envergonhar o nome de Cristo, por não vivermos uma vida uníssona. Então é sobre isso que nós estamos falando nesses dias. E aqui, igreja, eu quero focar com vocês, biblicamente, a importância de nós estarmos reunidos no templo. De nós estarmos reunidos na casa de oração, como Jesus falou. Só que nós temos alguns empecilhos que, na verdade, deveriam ser facilitadores. Mas nós olhamos diante de tantas facilidades que temos de receber o Evangelho, que muitas vezes elas se tornam empecilhos para que nós estejamos reunidos na igreja. Nós temos a possibilidade de olhar inúmeros cultos de inúmeras nações simultaneamente. Podemos até querer congregar de forma online. Isso tudo era para ser bênção na vida daqueles que não podem vir no templo por alguma dificuldade. Nós temos irmãos assim na igreja, que de fato não podem. Estão, por exemplo, a irmã Helena em um lar, impossibilitada de estar conosco. Então, para essas pessoas, a tecnologia ela é uma grande bênção. Mas, quando nós optamos em não estarmos presencialmente na casa do Senhor, nós estamos correndo um sério risco. E esse é de apostatarmos da fé. Nos desvincularmos daquilo que deve nos unir, que é Cristo. E você vai dizer, pastor, Cristo mora em mim, mora. Mas se não fosse necessário a igreja, ele não teria instituído a igreja. Pastor, Jesus não falou, ou nos relatos não tem que ele instituiu a igreja, mas nós temos as palavras dos apóstolos que confirmam isso. E muitas vezes nós tentando defender uma tese que nós criamos na nossa mera ilusão, nós queremos de alguma forma combater aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo. E dessa forma, nós estamos fazendo com que a Escritura, agindo dessa forma, dizendo que ela é mentirosa. Nós precisamos ser bíblicos e como nós estamos sendo atacados contra a palavra do Senhor. Nos últimos dias tem rolado na internet um grande pastor dizendo que a palavra não vale mais, a Bíblia não vale mais, mas o que vale é Cristo, aquilo que Cristo falou. Sim, aquilo que Cristo falou vale, mas ele falou sempre debaixo da palavra do Senhor, citando textos. Então nós precisamos ser pessoas inteligentes, espiritualmente, e não querendo defender os pecados que temos dentro de nós, que entrou quando Adão e Eva pecaram. Gênesis capítulo 3, nós encontramos isso. Só que eu percebo, igreja, que essa facilidade, que é uma bênção, mas muitas vezes se torna maldição na nossa vida, é que nós, quando estamos com o controle nas mãos, nós podemos ver aquilo que nós queremos. Aí, o nosso homem carnal, aquele que Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe, sempre vai procurar coisas que não vai confrontá-lo na palavra, mas sim que vai vangloriar o seu ego. Muitos teólogos dizem que
o grande perigo dessa era que nós estamos vivendo, relacionado à teologia da prosperidade, não é mais o dinheiro. As pessoas não estão indo nos templos atrás de dinheiro, mas as pessoas estão indo no templo para buscar a felicidade. Então, quando eu encontro uma palavra que vai massagear o meu ego por causa do meu egocentrismo, é ali que eu quero estar. Quando eu encontro uma palavra na internet que vai dizer que eu sou bom, que eu sou o cara, que eu vou triunfar, que eu sempre vou estar na crista da onda, é ali, é essa pessoa que eu quero ver. Entretanto, somos uma geração de crentes doentes, fracos, porque quando chega o dia da adversidade, quando chega o dia da tribulação, muitos vão dizer, mas não foi isso que eu ouvi do pastor. Só que o problema é que você não tem nenhum pastor para falar, porque você vê o cara pela internet e não sabe nem o telefone dele. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Na sua segunda carta, no capítulo 4 e no versículo 2, ele fala sobre esta geração. Paulo estimulando Timóteo, pregue a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. E Paulo continua dizendo, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom espírito. Preste atenção. Pois virá o tempo em que as pessoas já não mais escutarão o ensino verdadeiro. Sabe por quê? E ele continua dizendo, coloca para mim em tela se for possível. 2 Timóteo 4:2. Sabe por quê, igreja? Seguirão os próprios desejos. Eu quero aquele pastor, é bonitinho. O Marcão não curto ele. Vou lá, a voz dele é suave, é mansa. E ele só diz coisa boa para mim. Ele é o cara. Então, é melhor eu ouvir ele do que ir lá, o pastor no domingo, falando sobre unidade. Ele pega pesado. Isso é aquilo que o nosso coração quer ver e quer ouvir e não quer ser exortado e ensinado para nós vivermos uma vida de unidade. Não quero ouvir sobre unidade, pastor, porque eu não gosto da irmãzinha que senta do meu lado, porque eu não gosto do jeito que o Vinícius canta, eu não gosto do jeito que a Pri canta. Isso me confronta, então eu vou me alimentar durante a semana com palavras boas e gostosas. Então o texto diz, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Caracas, lembra de alguma coisa? Não é o mundo de hoje, meu irmão. Só quer ouvir coisinha boa. Então, Paulo diz a Timóteo, ensine, independente de qualquer ocasião. Se eles querem ouvir isso ou não, mas ensine a sã doutrina. Aí eu me lembro de palavras de Jesus, no seu discurso escatológico. O discurso sobre o fim, sobre as últimas coisas, sobre o que viria, sobre a apostasia. Falo mais uma vez, igreja, nós estamos chegando no fim dos tempos. Ou você acha normal tudo o que está acontecendo? Por isso que nós precisamos cantar sim, Maranata. E não apenas cantar, desejar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E Jesus, no Evangelho conforme Mateus, no capítulo 24, versículo 12 e 13, Jesus diz o seguinte, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se manter firme será salvo. Existe a versão da Bíblia judaica, uma versão transliterada. O texto diz o seguinte,
O amor de muitos se esfriará, porque eles se afastaram da Torá, se afastaram da palavra, se afastaram do ensino. Eles só querem ouvir aquilo que agrada, só querem ouvir coisas boas, só querem ouvir coisas que massageiem o seu ego. E na verdade não só o ego que massageia o pecado. Existem pastores que pregam a favor do pecado, porque a graça, ela abrangeu todas as coisas. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Quer ler Gálatas? Entende o contexto de Gálatas, contexto histórico, contexto social, contexto teológico. Pega uma Bíblia com comentário bíblico, então, que você vai entender tudo. Amém ou não amém? Então, o esfriamento no amor, querida igreja, não é o amor interpessoal, é o amor por Jesus, é o amor por seus mandamentos, é o amor pela sua palavra, sobre quem Ele é. Quando nós caímos nesse erro de ver aquilo que queremos, de preferir ficar em casa, nós substituímos o dever de estar no templo. E estamos perdendo a nossa identidade de igreja. Igreja não é templo. Diga comigo assim: igreja não é templo. Igreja é igreja. Agora só eu falo. Templo é você. Igreja é igreja. Não confunda as palavras contidas dentro das Escrituras. Templo é você. Antes, nós vimos vários templos, né? A tenda de Davi, no Antigo Testamento, o templo de Salomão. Isso tudo foi substituído, onde a presença de Deus estava, no Antigo Testamento, nas paredes, guardada em lugares, agora está em você. Estava na arca. Templo é você, igreja é igreja. Igreja é um organismo vivo. Coloca a mão no seu irmão e diga assim: você é igreja. Dá uma batidinha nele e fala assim: você é igreja. Para ver se ele entende o recado. Fala: você é igreja. Se ele está faltando muito no culto, dá um tapinha na cabeça e fala: você é igreja, criatura. Se você não está vendo ele na célula, dá um chute na canela e fala assim: você é igreja. É aquela ira santa, né? Amor, parece assim, o pastor que mandou. Então nós não podemos perder a identidade de igreja. E o apóstolo Paulo fala sobre esse organismo aos Efésios, capítulo 5, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, o organismo, sendo assim o próprio Salvador do corpo. Não tijolos, mas o organismo vivo. Entretanto, quando compreendemos que somos a igreja de Cristo, torna-se mais fácil cumprir os nossos deveres. O amor e o zelo pelo local aonde o Senhor nos colocou. Então, a primeira coisa que nós vamos entender nessa noite, nas células durante a semana, ser igreja. O que é ser igreja? Agora, como uma breve exposição do texto que eu li para vocês, versículo 42 e 44 de Atos 2. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Veja aqui que essa comunhão, nós encontramos nos escritos que essa comunhão era chamada de ágape, a comunhão do ágape. Eles se reuniam sim, diariamente para comer sentado à mesa um com o outro. Isso é o ágape. Então eles zelavam pelo ágape, pelo amor, o amor que vem de Deus. Então eles deram o nome para essa refeição cerimonial de ágape. Por isso que eu gosto, igreja, de fazer festa mesmo. Abra um parente, sexta-feira estava linda a igreja. Muitos visitantes, uma comida boa, nós sentados ao redor da mesa, juntos em comunhão, ouvindo uma palavra, adorando ao Senhor e principalmente reunidos ao redor daquele que nos une, que é o Senhor Jesus. Então, é isso, o texto nos fala, as células precisam ter esse ágape. É interessante sentar ao redor da mesa.
A Bíblia fala sobre mesa, e mesa só pode sentar ao redor com quem se tem aliança. Com quem se tem aliança. Ou você convida qualquer pessoa que está passando na rua, ei, vem cá comer na minha casa. Não. A aliança. O ágape precisa estar conosco. Nas células, no templo. Então, quando fala nesse partir do pão, era primeiro o ágape e a ceia do Senhor. Eles faziam isso. Primeiro eles faziam o ágape, logo em seguida eles partiam o pão, que era a ceia do Senhor, instituída por Jesus na noite em que foi traído, conforme o próprio apóstolo Paulo fala. Então, Jesus estava na refeição cerimonial da Páscoa e, de repente, ele institui a ceia do Senhor, que o ágape depois da ceia. Então vamos lá. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuía. Esse texto traz a referência à igreja primitiva, como eu falei, logo após a ascensão de Jesus. E para nós, eu não faço isso, mas eu quero fazer nessa noite. Eu sempre trago para vocês um contexto teológico bíblico, mas eu quero usar a etimologia de duas formas nessa noite para a palavra igreja. A palavra igreja, dentro dos escritos do Novo Testamento, ela é em grego, né? Então significa eclesias, que significa assembleia do povo de Deus. Todas as vezes que você vai ler a palavra igreja nas cartas, nas epístolas, você vai ver que os apóstolos usaram essa palavra eclesia, igreja, assembleia do povo de Deus. Nós temos no Antigo Testamento um livro chamado de Eclesiastes. Por quê, pastor? Porque justamente aconteceu isso. Salomão estava escrevendo como se fosse para uma plateia. Ele estava aqui e havia muitas pessoas, para você entender, tá? Como se tivesse muitas pessoas ouvindo o seu ensino, como ele estivesse pregando. Por isso que muitas vezes, em algumas versões mais antigas, trazem a palavra o pregador, falando no livro de Eclesiastes. Então, para que você entenda. Então, o conceito teológico da palavra igreja, quando os apóstolos falam, é a eclesia, a reunião do povo de Deus. Quando todo mundo está reunido. Quando todo mundo está junto. Por isso que eu disse que igreja não é tijolos. Igreja é quando nós estamos reunidos. Quando nós estamos nas células, a igreja está reunida. Quando nós estamos em um ágape, em uma comunhão, a igreja está reunida, em volta daquele que nos chamou, que é Jesus. Então esse é o conceito teológico da palavra igreja. Mas aqui eu trago algo, como eu disse, que geralmente eu não faço. Mas existe uma forma que é usado etimologicamente da palavra igreja, que também é possível colocar dentro do grego. Ela pode ser entendida de duas formas e não é teológico, mas ela é correta também. Quando dizem que igreja é chamados para fora. Você já ouviu isso alguma vez? Igreja é chamados para fora. Então nós podemos aplicar esse conceito, quem sabe social, não teológico, de duas maneiras. Chamados para fora do pecado. Jesus, quando ora, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 16 e 17, Jesus diz, eu oro, eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Então, separados do pecado, separados do mundo, a igreja ela precisa viver uma vida de santidade, ela precisa ser a luz. Nós vamos ver que no versículo 47 de Atos 2, Lucas diz que eles caíam na graça do povo. Então, os frutos deles, aquilo que eles pregavam era verdade, era genuíno. Então, os irmãos andavam na rua e não escandalizavam as pessoas com as suas atitudes. Sabe quando você vê um camarada tocando aqui, ou lá na porta, e de repente está fazendo zoeira no mundo, e as pessoas dizem, você não é crente? Está entendendo? Então, separados, vivendo uma vida santa, segundo o querer e a vontade do Senhor. E o outro que nós podemos compreender também,
chamados para fora, para a igreja não estar nas quatro paredes, mas uma igreja que prega, uma igreja que anuncia o evangelho. Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, olhando essas definições, e principalmente a teológica, traz-nos base para aquilo que Lucas fala em Atos 2, 42 em diante. Que essa igreja se reunia, estavam juntos todos os dias no templo e nas casas. Veja que havia um comportamento que agradava ao Senhor. Era uma igreja que estava reunida nos templos. Era uma igreja que se alimentava. Pastor, qual a importância de nós nos reunirmos, irmãos? A importância é a unidade, nós estarmos juntos, nós vivemos uma vida de perseverança. É quando eu estou do lado do meu irmão e percebo que ele não está bem, eu, através da unção do Espírito Santo, ministro algo na vida dele. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos como igreja, no templo, nós geramos perseverança um ao outro, cultuamos ao Senhor, mostramos a fé que nós temos em Cristo Jesus. E a epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 13 e 15, nos fala sobre a importância de nós estarmos juntos, principalmente na igreja. A palavra nos fala, alguns de vocês está passando por dificuldades, então ore. Alguém está feliz, cante louvores. Alguém está doente, chame o presbítero da igreja, para que venham e orem sobre ele, e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o reestabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Como que nós vamos viver essa unidade, se nós não somos igreja? Como eu vou saber que o Adriano precisa de oração? Como eu vou saber que a irmã Eva precisa de uma casa? Como eu vou saber que tem irmão meu passando fome, se eu não sou igreja, se eu não me reúno com ele? Como, irmão? Através de osmose, de WhatsApp? Como é que você vai sentir alguma coisa? A igreja, ela precisa se reunir, e eles se reuniam diariamente. Isso era algo muito fácil para eles, porque aqui a igreja era judia ainda, não é gentílica. Então eles tinham facilidade, porque eles sempre iam no templo adorar o Senhor. Então, amada igreja, como que nós vamos gerar perseverança um no outro, se nós não nos reunimos? Como eu vou saber que o meu irmão está necessitado, se nós não nos reunimos? Como eu vou ungir alguém que está precisando? Posso ir na casa, faço isso. Posso ir no hospital, faço isso. Mas eu preciso olhar no teu olho, todo domingo, e juntos adorar ao Senhor. E durante o culto, levantar as mãos, um colocar no ombro do outro as mãos, e orar um pelos outros, para que gere perseverança. Quem sabe hoje alguém aqui está fraco na fé, e precisa da nossa perseverança, da nossa oração e da nossa adoração ao Senhor juntos, para que ele saia daqui renovado. Ser igreja é ser um organismo vivo. Ser igreja é estar unido. Dá um abraço na igreja que está do seu lado aí. Diga assim para a igreja que está do seu lado: eu vou te levar na minha casa, igreja. A Deus falando, glória a Deus. Fala assim, fala para a igreja que está do seu lado: eu vou te levar na minha casa, igreja. Vou te servir uma mesa que nem Salomão em toda a sua glória experimentou. Igreja, qual o perigo de nós não sermos igreja? Versículo 45, vendiam propriedades e bem e repartiam dinheiro com os necessitados. Quando nós não zelamos por estarmos juntos, nós não estamos sendo igreja. Você pode pegar todos os teólogos, batistas, presbiterianos, embora tenhamos algumas vertentes diferentes, teólogos renomados, todos vão falar sobre a importância de estarmos juntos, e nós demonstramos isso através da unidade.
nos tornamos igreja. Quando nós não nos reunimos, nós corremos o risco de não ser igreja. Se nós não zelamos em andar juntos, nós não estamos zelando pela unidade. Ser igreja é o que fazia a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, andar juntos. Se nós não somos igreja, nós não vamos compreender as necessidades espirituais uns dos outros. Só conseguimos entender necessidade espiritual e material quando nós andamos juntos. Igreja, semana que vem eu vou pregar sobre isso. Eu fiz um pequeno esboço ontem em 2 irmãos, mas semana que vem eu vou aprofundar essa palavra. Nós vamos ler aqui, Eclesiastes capítulo 4, versículos 7 e 12. Meu irmão, isso daqui é para cair o seu butiá dos bolsos. Logo com o início daquilo que Salomão fala nesse recorte. Prepara o teu coração que eu não vou aprofundar hoje, mas semana que vem você vai entender o preço e a maravilha da unidade. Eclesiastes capítulo 4, versículos 7 e 12. Observei outra coisa, preste atenção. Abre aí para mim, Marcos, se tu conseguir. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. Sabe quando você olha para uma coisa e fala assim, cara, isso aqui não tem nexo, nada a ver. Não acredito que você já teve essa impressão alguma vez? Não acredito que você está fazendo isso. É mais ou menos Salomão dizendo isso. Eu observei uma coisa que não tem nexo, que não faz sentido debaixo do sol. Olha aqui. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem nenhum filho, nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. Salomão está dizendo aqui, ele não tem ninguém para deixar. E se esforça para ganhar dinheiro. A certa altura, porém, ele se pergunta, para quem eu trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. Aí ele fala sobre a unidade. É melhor serem 2 do que 1. Pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cair sem ter alguém que o ajude, esse terá sérios apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda. Pois um cordão trançado com 3 fios não se arrebenta facilmente. Semana que vem nós vamos nos aprofundar nessa palavra. Mas Salomão está dizendo, não faz sentido viver uma vida solitária. Quem vive sozinho está correndo sérios riscos de vida. Aqui ele fala vida, mas nós sabemos também de vida espiritual. Qual a maneira então, igreja, que nós temos de andarmos juntos no templo? É através das nossas celebrações, é através das nossas conexões na célula, é através dos cultos direcionados de mulheres que temos, de homens vai ter logo, amém, homens? Todo mundo me cobra, vai vir. Homens, de jovens, teens. Essa é a maneira que nós temos de ser igreja. Não tem como você ser igreja, cada um na sua casa. Se nós não estamos sendo igreja, nós estamos correndo perigo de vida espiritual. E quem sabe muitas vezes até material. Nós estamos entrando em Setembro Amarelo. Quem sabe pessoas pode ter dentro da igreja com desejo de suicídio. Infelizmente, um tempo atrás nós tivemos um caso de suicídio na igreja, um membro da igreja. Por isso que nós precisamos andar juntos, sendo igreja. Eu não gosto desse negócio, olha para o lado e fala, mas você vai fazer muito hoje. Dá um tapinha devagar e fala assim, viu, irmão? Fala assim para ele, viu, igreja?
apruma. Se a mulher está meio brava com o marido, é agora que ela vai aproveitar. Viu? Já dá uma beliscada, já não te falei. Qual é o resultado? Já estou passando do horário, pode vir a banda. Qual é o resultado de ser igreja? Versículo 46 e 47 de Atos 2. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. E o Senhor lhes acrescentava, todos os dias, os que iam sendo salvos. A unidade mostra o testemunho da igreja para a salvação. Mesma coisa que Jesus disse na oração sacerdotal, que eles sejam um para que o mundo creia. Quando a igreja vive uma vida de unidade, reunida no templo, cai na graça do povo, essa é uma igreja alegre. E o texto fala literal, porque diz, eles se reuniam diariamente no templo e caíam na graça do povo. O testemunho daquilo que eles faziam, as ações, a benevolência, o apreço que eles tinham um para o outro, refletia na comunidade. Igreja, nós fomos chamados para impactar aqueles que estão lá fora, através da nossa unidade. Por isso que o inimigo da nossa alma, ele fica sempre lutando, para que você não venha na igreja, para que você não vá nas células, para que você não se relacione bem com os seus irmãos. Porque a falta de unidade depõe contra a igreja de Cristo. Quando, meu irmão, desculpa dizer isso para você, quando você prefere não vir na igreja, você está com prioridades erradas. Sabe o que significa a palavra domingo dentro de um contexto cristão? Dominus. Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Os judeus têm um Shabat, o sábado do descanso. Nós temos o dia do Senhor. O dia de cultuarmos o Senhor. O dia de nós erguermos a nossa adoração ao Senhor. O dia de nós falarmos que Ele é o nosso Deus. E o que está acontecendo hoje, esse esvaziamento, essa falta de prioridade, não é só agora. O escritor aos Hebreus, aí que eu falo que nós não podemos ser contra a palavra. Todo aquele que é contra a palavra é um anticristo. Ele é contra Jesus. Todo aquele que se levanta contra a palavra, ele é um contra Jesus, um anticristo. Eu vou mudar, desculpa. Vamos botar aquela lá. Pensei, essa daí já? Estamos de pé. Vamos se molhar, todo mundo cantando. Ó. Olha só. Nós precisamos entender. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, vê a mesma coisa que acontece agora. Lê o texto lá, vai no social, vai no histórico. Não interprete como você quer. Quer falar de teologia comigo? Vai dentro de contextos teológicos. Se levantando falsos mestres, falando contra a reunião do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Então o escritor aos Hebreus precisa dizer o seguinte: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Meu irmão, faltar na igreja não é certo. Deixa eu dizer para você o seguinte: olha aí, quem não veio hoje já manda uma mensagem, fala assim: meu irmão, como você fez falta hoje? Tem esse hábito, como você fez falta hoje, meu irmão? O cheiro da igreja, o tom da igreja não era igual, porque você faltou. Então o texto diz, ó, como é costume de alguns. E ele fala, coloca um contraste, coloca o texto para mim em tela. Hebreus 10, 25, tem um contraste aqui. Pelo contrário, façamos admoestações, tenhamos palavras de cura, tenhamos palavras de exortação. É isso que o texto diz.
tenhamos palavras que trazem ânimo uns aos outros. Como nós vamos nos animar para nós termos uma semana incrível? Como nós vamos nos animar quando vier a perseguição? Se nós não tivemos no culto, no primeiro dia da semana, não recebemos uma palavra. Eu oro em casa, ora nada, irmão. Você tem que se converter muitas vezes. Leio a Bíblia, lê nada. Tem uns que só se alimentam do domingo. Olha só, o escritor continua dizendo: ainda mais agora, que vocês veem o dia do Senhor se aproximando. A igreja das epístolas, a igreja primitiva, tinham no coração que Jesus iria voltar naquela era. Os tessalonicenses vendiam as suas coisas, não queriam nem trabalhar. Então Paulo tem que exortar ele: olha, quem não trabalha não come, porque eles estavam esperando Jesus voltar. Então o escritor aos Hebreus diz aqui, ó, se animem, ainda não voltou, mas vai voltar. Sabe, nós estamos há 2000 anos já diante dos escritos do Novo Testamento. Nós precisamos olhar um para o outro e dizer: ele vai voltar, Maranata. Pode voltar amanhã, Maranata. Se anime, se aprume, esteja preparado, que Jesus está voltando. Façam admoestações, porque o dia de Jesus está próximo. Se não voltar na minha geração, tudo bem, meu irmão, vai voltar na geração do seu filho, porque ele prometeu que um dia vai voltar, e é nisso que nós cremos. Admoestações, juntos. Pega na mão do seu irmão e fala assim: eu preciso de você. Fala para 3 pessoas, fala assim: eu preciso de você. Fala assim, ó, nós somos a igreja. Fala assim, ó, sozinho você não é igreja. Você pode até ter templo, mas não é igreja. Fala assim, ó, se você precisar de ajuda, eu estou aqui, meu irmão. Vamos nos colocar em pé, igreja. Erga suas mãos aos céus. Pai, nessa noite nós oramos contra todos os principados, contra todas as potestades, contra todos os falsos mestres, os falsos ensinos, contra o egocentrismo, Senhor amado, contra o hedonismo. Nós, em nome de Jesus, combatemos, Senhor amado, o narcisismo, combatemos tudo aquilo que vem contra a palavra do Senhor, o falso ensino da supergraça. Nós combatemos em nome de Jesus. A única profissão de fé nossa é a palavra da verdade, é a palavra que nos cura, que Jesus voltará e pede que nós vivamos uma vida santa, uma vida separada do mundo. Ora, se a graça é a graça, será que nós temos que nos prevalecer dela? O apóstolo Paulo diz: não podemos, a graça do Senhor abunda em nós, sobre os nossos pecados, mas não vamos pecar contra ela. É o tempo, igreja, de sermos exortados, de sermos admoestados, de reconhecermos os nossos pecados, de nos dobrarmos ao chão, dizendo: Senhor, eu me humilho diante da Tua presença, eu me humilho diante da Tua graça. Diga assim comigo: nada vai parar a igreja do Senhor. Diga: nada vai substituir a igreja do Senhor. Diga: nós estamos de pé. Diga: não existe nada melhor do que eu me reunir com os meus irmãos. Não existe nada melhor do que eu estar na casa do Senhor. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Eu quero que você faça um voto com o Senhor. Eu quero, mas a decisão é sua. Eu te estimulo. Porque assim: Senhor, eu não vou mais faltar na igreja. Só se eu estiver mal mesmo, doente. E se eu tiver sem dinheiro, eu vou ligar para o pastor: liga para mim, liga para mim. Eu mando você ligar para o Vinícius: liga para mim, pastor, eu estou sem dinheiro para o Uber, eu dou um jeito, eu te busco em casa, meu irmão, mas você vai vir. Nós estamos de pé.